Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast. Eu com isso, o que importa é que você forme a sua opinião com os convidados que passam por aqui, que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet. Eu com isso no ar, hoje recebendo um convidado mais do que especial. Mas antes, meu amigo Marcelo Damin, quero fazer um agradecimento aos últimos convidados que passaram por aqui. Nós batemos quase 500 mil de acessos no TikTok, no Instagram, no YouTube. Agradecer também às rádios do interior. E um agradecimento especial ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que fez toda a sua agenda para estar aqui, programa totalmente estourado aí nas redes, as rádios do interior também compartilharam. E ao deputado federal Paulo Pimenta, que esteve aqui, o programa ainda nem foi pro ar, né? Mas os cortes já estão bombando, mostrando que o programa recebe aqui absolutamente todos os lados ideológicos para que a pessoa que esteja do outro lado forme a sua opinião, né? Não é um programa nichado pro centro, pra esquerda ou pra direita, e sim recebe de forma plural para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo no momento e ajudar a entender esse universo da política, da atual economia aqui no país. Damin, nós estamos aqui com a força de Sistema de Ensino Aprende Brasil, que é um sistema de gestão educacional que está em diversas prefeituras de todo o Brasil, que está com uma série especial, nosso patrocinador, justamente para qualificar o debate na área de educação. Então a gente agradece ao Sistema de Ensino Aprende Brasil que está aqui conosco. Nossa dica sempre para o final de semana é dar uma passada lá em Restinga Seca, no Termas Romanas. Por lá você vai entrar nas piscinas, você ganha um avental, né? E aí tem piscinas que são termas carregadas de enxofre, né? Que são piscinas salgadas, que aliviam a dor, o estresse. É um spa, é um verdadeiro spa, né? Final de semana maravilhoso, muito bom, a gente né? passou lá, né? Temos bem tratado, bem temos cuidado. que voltar, né? Me senti rico lá, porque eu fui tratado de uma maneira que eu nunca fui tratado na minha vida. É maravilhoso o Termas Romanas. Desconto, tá passando aqui embaixo na tela, desconto para você que consome o nosso podcast, seja no YouTube, no Spotify ou nas redes sociais. A gente sempre consegue um bom desconto para você que tem interesse e manda uma mensagem aqui para a nossa equipe. Tem também uma nova parceria, né? Exato. Chegando aqui conosco, que é a MrJack.bet, Damin. MrJackBet, você que gosta de apostas esportivas, né? A nova onda do momento são as apostas esportivas. Seja qual esporte for, tu vai encontrar na Mr. Jack. Esses dias eu tava dando uma mexida no meu cadastro da Mr. Jack lá e tava organizando uma múltipla. Se eu acertasse o resultado, eu botava lá R$1, R$2 e voltava 15 mil, 20 mil. É a chance de ganhar um bom dinheiro fazendo uma fezinha na Mr. Jackbet, um dos maiores sites de aposta esportiva do país. Também estamos com outros anunciantes por aqui, né, Damin? Tem também, tem a TG Underline Harmonize,
O novo é TG Underline Harmonize ou TG ponto Harmonize? Underline, né? Underline. TG Underline Harmonize, que é da doutora Thaís, né? Querida, que cuida dos meus dentes, cuida dos dentes do nosso Voltaire. sorriso, né? O Voltaire vai lá fazer uma harmonização facial também pra dar uma melhorada na lataria. Vai dar uma aumentada no queixo aqui. Sim, eu já marquei pra ti lá. Dar uma aumentada no queixo, ficar com o rosto mais Fino. másculo. Não, dá uma largadinha aqui, bota... Como é que é o nome daquele produto que coloca aqui pro queixo aqui, pra ficar mais larguinho? Anestesia. Não. Anestesia é o que tu já tem, né? Beijão Mas pra doutora Thaís. A né? TG Harmonize é uma parceira que tá desde o começo aqui. Então, entre em contato se vocês quiserem deixar os dentes retinhos, com lentes de resina, é com a doutora Thaís na TG Harmonize. Nosso convidado de hoje é um ídolo internacional, nacional, exemplo no esporte. Do esporte foi para a política e esse é o seu universo atualmente. O podcast recebe grandes autoridades para falar de política, para falar de Brasil, dos assuntos que impactam aqui no estado, mas o nosso convidado é um multicampeão, judoca, já foi deputado federal e está no pleito nestas eleições também, está nestas eleições, é um player importante, grande conhecedor das causas esportivas, das políticas do esporte. Nosso convidado é o ídolo para muitos. João Derli é o nosso convidado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem convidados que o acesso é maior de madrugada aqui, viu, João Derli? Não vai ser o pessoal da noite? É o pessoal da noite. Hoje, pra explicar pro nosso ouvinte, hoje é uma sexta-feira. Geralmente a gente grava segunda-feira, 6h30 da manhã, 7 da manhã. Mas hoje é sexta-feira, eu e o Damin nos permitimos, né? Estamos de folga. O Voltaire adora essa coisa de marcar 6 da manhã, 7 da manhã. Eu não consigo nem pensar esse horário. E o Voltaire já leu 5 jornais, tomou café, fez a caminhada matinal e tá aqui cheio de energia. Mas pelo jeito ele gosta de gravar à noite também, né? Não, à noite quando tem um traguinho pode. ele gosta, mas ele Sexta-feira. prefere 7 da manhã, 6 da manhã, que... Olha, que tristeza. João Derli é o nosso convidado de hoje. A gente fica muito feliz de receber esse multicampeão, exemplo no esporte, campeão, conheceu o mundo inteiro através do judô. Todo mundo lembra do período de 2005, né? Que todas as televisões, rádios, toda a mídia parava para ver as conquistas do João Derli no judô. E depois ele percorre um caminho também na política. A gente vai falar sobre isso, vai ajudar a entender também, né? Como o nosso país, nosso estado está tratando os outros esportes, né? Porque, viu, pessoal, tem muito mais coisa além do futebol, né? Sim. Parece que é um país que valoriza muitas vezes só o futebol nas suas políticas públicas, mas tem muito mais. Seja bem-vindo, João Derli. Felicidade em te receber aqui, meu amigo. Satisfação é minha aí, desses dois craques aí, né, dos microfones. Sabe que a primeira entrevista que eu dei na minha vida, eu sempre fui muito tímido. E foi uma entrevista ao vivo, estava indo pro Brasileiro, e quando passou o microfone, ainda bem que tinha outros atletas comigo, né? Quando passou o microfone na frente, eu travei, não consegui nem falar, né? Tem tanta vergonha que eu... Mas quantos anos tu tinha? Eu tinha 9 anos. 9? 9 anos. Sim. Também, né? Pequenininho, né? Mas mesmo o pessoal que tinha minha idade ali, todo mundo Já respondeu desenvolvia. as perguntas, né? Claro, do seu jeito, né? Sim. Até meu filho agora com 5 anos aí andou respondendo entrevista. Tá certo que ele respondeu até em inglês, né? Olha aí. Aí perguntou, tu tá nervoso? Ele, no. Tu tá feliz? Tá aqui? Yes. Eu falei, não, é uma figura esse guri. Joia. Um artista. O João Derli nos conta como um menino aqui de Porto Alegre conquista o mundo através do judô, porque geralmente as boas histórias de quem vira o mundo, quem consegue sucesso, elas passam pelo futebol ainda no nosso país, né? E como um menino aqui de Porto Alegre no judô, treinando com seu esforço, com seu preparo, conquista o mundo inteiro, passa a acompanhar o judô também por tua causa. Como começa essa trajetória? Bom, o judô praticamente me escolheu, né? Então, eu era asmático e os médicos tinham indicado meus pais uma atividade física, achavam interessante judô e melhor fosse a natação ou o judô.
né? Melhor seria o judô, porque também era uma criança hiperativa, então poderia canalizar a energia ali nos treinos no judô. Isso lá em 88, aí no início do ano letivo, numa escola estadual aqui em Porto Alegre, surgiu o judô. Então ficou fácil, dar aula e entrar ali na aulinha de judô. E aí meus pais me colocaram e primeiro combateu a asma. Eu falo sempre que eu sou muito grato a tudo que recebi, né, do esporte, iniciando pela questão da saúde, né, hoje não sofro com a asma. Os médicos até comentam que tu não acaba com a asma, mas tu deixa ela ali neutralizada, né, então desde então não tenho sofrido mais com a asma. E depois tudo que eu recebi de valores, né, dentro da disciplina que as artes marciais em si, elas são muito educadoras, né? Elas preparam a gente para a vida, desde os valores de lidar com as vitórias, né, com as derrotas, né? A gente acha às vezes que lidar com vitórias, não, só tem que na hora da derrota que tu tem algo para melhorar. E as vitórias, elas mascaram muitas vezes os nossos erros, né? E a gente tem que refletir, né, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para estar melhor ali na frente. A gente inicia no judô aprendendo a cair, porque depois a gente tem que levantar novamente, né? Então, antes de tu aprender a derrubar alguém, tu cai muitas vezes. Então, isso é muito bonito, né? Hierárquico, né? Tem a graduação, tem as faixas, e isso tu já demonstra. A sociedade, ela tem também hierarquia, tu tem que ter respeito ao mais velho, né? A mesma coisa acontece dentro do tatame. Respeito com o local de treinamento, tem regras, né? Na competição, por exemplo, também. Então, são regras, são valores, né, de disciplina, de respeito, de perseverança. Imagina quanto tu tem que renunciar na tua vida para tu ser um atleta. Sim. Tu deixar de lado coisas que tu gosta, né? Dá pra perceber que eu gosto de comer, né? Sim. Não, e lidar com a dor, tem um monte de coisa que... Mas imagina tu, criança, adolescente, tu gosta de comer uma pizza, gosta de tomar um refrigerante, e tu não pode. Tu tem que controlar a alimentação, sabe? O teu corpo é o teu instrumento de trabalho. Tu tem que estar bem para poder estar na competição, para poder treinar melhor e chegar na competição lá 100%. Depois tem várias coisas que tu acaba gostando, né, de fazer na adolescência ali. Queria jogar futebol, queria andar de skate, e aí tinha que cuidar porque poderia machucar. Então tinha que deixar, né? O pessoal chegava na aula, vamos bater uma bolinha, mas não podia. De tarde, eu não posso. Quando chegou a internet escada. Aí, quando eu conseguia chegar na internet, só depois da meia-noite, né? Que era muito caro antes da meia-noite, né? E aí, então, meia-noite tinha que estar descansando, porque no outro dia tinha novo todo treino, estudo. Aí, no período ali que chega na faculdade, aí eu comecei a dar aula cedo. Então, dava aula de judô, fazia faculdade e fazia os 2 treinos diários, que geralmente é dividido por modalidades, é dividido em 2 treinos diários, né? Linkando aí uma parte física, né? Algumas físico-tático, depois uma parte técnica e tática. Às vezes as pessoas não entendem por que o atleta de alta performance se aposenta com 27, 28 anos. Cara, o cara tá com 28 anos e tá aposentado. Sim, mas o cara tá desde os 7 anos nessa vida regrada, disciplinada. Competição. Pô, chega uma hora que o corpo já não aguenta mais, também, né? a mente não aguenta mais. O cara explode, né? 27 anos, o cara já é um velho. Já é um veterano fisicamente, e a mente do cara, não, vou buscar outra coisa. Mais ou menos isso, né? Articulações, elas envelhecem, né? Se pegar uma articulação, olhar, né, sem saber quem é, tu vai ver, isso é do idoso, né? Praticamente, né? Tem muitas lesões, né? Na articulação, uma carga de treino altíssima. Enfim, lidar com as emoções, o estresse, né? A cobrança. Por um lado, isso é bom que te ajuda pra vida, né? A disciplina. Tu conseguir também lidar com a pressão, né? Então, tu entra num ginásio lotado, e tu vai fazer uma final do Mundial contra o campeão olímpico, né? E com azarão, aí tu sai campeão mundial. Tem pressão maior que essa? Não tem como. E antes de entrar, tá ali, né? Pequenos detalhes podem fazer grande diferença, né? Eu sempre fui muito atento a pequenos detalhes. Às vezes é um olhar, uma respiração. Então, eu vou contar 2 episódios. Quando eu fui campeão mundial em 2005, eu me tornei o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. Nós já tínhamos 2 ouros olímpicos, né? Em 88 com o Aurélio Miguel, 92 com o Rogério Sampaio. E o mundial a gente não tinha ainda vencido. E então, o Aurélio Miguel já tinha chegado 2 vezes à final de mundial.
mas não tinha conquistado a medalha de ouro. Aí tô lá na final contra esse atleta japonês, né? Nessa época aí nenhum gaúcho encostava no judogi de um japonês. Ninguém imaginava que a gente pudesse pegar num kimono, né, do japonês. Eu tô lá na final contra ele, só que antes, ali na área de aquecimento, tá numa volta dele, né? Alguns brasileiros vibrando, que legal, vice-campeão, né? Já tava comemorando a prata. Comemorando a prata, né? Só o Aurélio conquistou, né? Sim. E aí eu olhando, não, acho que vou ganhar essa aí, né? Depois, ele tá sentado, ajoelhado, daí tem na volta dele os principais atletas da história do judô mundial, os japoneses ali dando instrução pra ele. E aí eu olhei pra calma, cara, quem vai ficar nervoso é ele, não eu. Eu sou o João, ali do Morro Santana, lá de Porto Alegre, né, asmático, né, esse é o João. Ele não, ele é o campeão olímpico. Tu entrou ele sem é o compromisso japonês, nenhum. e aí quem tá vai ficar nervoso é ele, eu tô aqui, só azarão. Atropelei ele em 42 segundos, venci a luta, né. Outro episódio é o segundo mundial. O mundial era realizado a cada 2 anos. Então, lutei mundial em 2005, 2006 não tem mundial, 2007 defendeu o título. Aí no Brasil, né, pela primeira vez na América do Sul sendo realizado o mundial. E o maior mundial na história no formato antigo. O que é o formato antigo? Antes só poderia levar um por país, um atleta por país. E teve o mesmo número de atletas No peso. em cada peso. Em cada peso, um pro país. Agora são 7 categorias no masculino e 7 categorias no feminino. Atualmente tu pode levar 9 atletas no masculino e 9 no feminino. Então tem 2 categorias que tu vai ter 2 atletas do mesmo país e atualmente tem o mesmo número que teve nesse mundial. Foi o maior da história no formato antigo. E nessa competição, defendendo o título, uma competição duríssima, né? Os atletas me estudaram muita experiência, muita maturidade, saber o momento certo, né? Então, de atacar, de fazer a pontuação. E aí teve na semifinal, contra o atleta da Armênia, eu pensei no Golden Score, era a minha segunda luta, eu fiz 3 lutas do Golden Score. O que é o Golden Score? Quando termina o tempo... Já tava morto. Aí é aberto novo tempo para quem marcar o primeiro ponto. E eu pensei, cansei. Aí começou uma guerra na minha cabeça, porque como é que um atleta experiente pensa que cansou? Porque daí sim tu cansou mesmo, né? Se tu pensar que tá cansado, isso aí é fácil para quem corre, tem esse momento, né? Na corrida que tu parece que tu vai desistir. Se tu aguentar, tu vai mais um tempo ainda, né? E quando eu levantei, eu consegui escutar a respiração dele. Ficou próximo a boca dele no meu ouvido. E eu escutei a respiração dele, ele tá ofegante. Eu pensei, ele tá pior que eu. Na hora passou o cansaço, venci a luta. Daí cheguei na final, Golden Score, venci o cubano, meu principal adversário de todos os tempos, e me tornei bicampeão mundial. Primeiro atleta da América Latina a ser bicampeão mundial. Poxa, então tu vê que pequenos detalhes, né? Às vezes é um olhar, uma respiração ou uma situação, tu transformar aquilo em energia positiva. Sim. Cara, eu sou fã. O Voltaire sabe, Sim. desde que a gente começou a gravar o podcast aqui, que foi em outubro do ano passado, vai fechar 1 ano agora, eu comento com ele, cara, eu digo pra ele, a gente tem que trazer o João Derlei, a gente tem que trazer Darley, a gente tem que trazer o Fabiano, o Fabiano Cachaça, que acabou vindo, já veio num dos primeiros, né, acho que foi 6º ou 7º episódio, porque eu gosto muito de atleta, e principalmente atleta na política, para incentivo ao esporte. Eu fui praticando jiu-jitsu, entrei de judô, depois lutei jiu-jitsu também. Eu entrei no judô porque a gente brigava muito, eu, meu irmão e a minha mãe, vamos botar numa luta. Aqui a psicóloga falou, bota numa luta. Calma. E foi a delícia para ela, né? Porque a gente parou de brigar, né? A gente lutava lá. Então eu sou muito fã e eu acompanhei a tua carreira inteira, desde o começo. Até a gente tava comentando ali fora da catada de perna, quando tiraram a catada de perna. E eu fiquei muito feliz. Depois que tu ganhou o segundo mundial, o que aconteceu com a tua carreira? Tu teve as lesões te atrapalharam, mudança de regra? Eu tive os Jogos Olímpicos de 2008, né? Então tu vem 2 títulos mundiais, passando ali quase 2 anos sem perder uma luta, né? Então, tu era o alvo. Então tu é o alvo. Tu chega nos Jogos Olímpicos e acaba perdendo, né, na segunda rodada. Não volta na repescagem, né, porque o atleta que me venceu acabou perdendo, então tu fica fora, né?
Foi duríssimo, né? Então eu fiquei em 16º nos Jogos Olímpicos, era uma aposta grande, né? Tanto é que depois eu fui massacrado pela mídia, né? Porque todo mundo apostava na medalha e tinha que explicar por que eu não tinha sido campeão olímpico, né? Eu não tinha medalhado na Olimpíada, né? E aí na hora tu nem digeriu, tu nem conseguiu processar o que aconteceu, por que perdeu, né? O que faltou, o que tá acontecendo. O que eu senti na luta é que tava já nesse processo de mudanças de regras, né? Então, o atleta ele tentava fazer um swing ash, que é botar as costas no tatame. Eu agarrava a perna dele para jogar ele. E ele bateu seco e acabei sendo punido como não estivesse atacando, como eu estivesse... E aí acabei correndo atrás, tomei uma pontuação, daí sim, foi ponto mesmo. Tentei buscar na punição, mas não teve tempo suficiente para poder buscar a luta, né? Acabei perdendo. Isso que venci na primeira luta um coreano que era um dos favoritos, que aquele ano tinha ganhado de todo mundo. Sim, eu lembro. E vinha ganhando todas as competições. E eu saí do tatame quando eu perdi a luta, o coreano assim, ainda de judogi, né? Esperando, porque ele achava que ele voltaria na repescagem. Aí ele fazia assim pra mim, eu assim pra ele, tipo, não está. Tem que fazer. Acontece, perdi, né, cara? Sim. Bola pra frente. Aí passou esse período, em 2009, e voltando, eu tinha uma lesão séria no pubis, tomei uma joelhada, né, descolei o músculo do osso, tinha uma avulsão, né, no pubis, e passei um bom tempo tratando, né, essa lesão, e eu vinha desde 2007, sem o ligamento do joelho cruzado anterior. Segurando na musculatura. Quando eu fiz essa preparação para recuperar do pubis, eu relaxei no reforço muscular do joelho. E numa seletiva no final do ano de 2009, eu rompi, machuquei daí também o menisco, e aí ficou insustentável, né? O joelho ficou muito solto. Então, acabei fazendo a cirurgia e entrei num ciclo vicioso de lesões, né? 6 meses depois descobri que a minha cirurgia tinha dado errado e tive que refazer. Na volta, eu rompi o ligamento do cruzado anterior do joelho direito. E aí nunca mais conseguiu voltar a competir no nível que tu... Tentei lutar ainda 2 competições no exterior para ver se eu chegava aí aos Jogos Olímpicos de 2012. Mas aí não tive condições de lutar, não consegui lutar. Teve uma competição que o rapaz entrou um golpe que põe um pé na barriga e puxou minha perna, meu joelho já deu uma dor e enfim, fiquei... No jiu-jitsu chamou de balão, né? É o balão, no judô é o tomoi ou yoku tomoi, né? Dependendo se tu entra de lado é yoku tomoi, se tu entra reto é tomoi. E aí ele fez e puxou a perna e já deu o joelho, já saí da competição. Então eu entrei nesse ciclo vicioso. E aí o que acontecia? Eu teria que ter um tempo, só que eu não estava mais disposto a pagar o preço. Sim. Eu sabia que o preço era alto. Para poder voltar, teria que me ausentar de competições, teria que fazer um trabalho de base muito forte. Eu só sei que teria que treinar para poder me recuperar e depois para um futuro, e eu não sei se chegaria daí mais um ciclo olímpico. Até porque daí a própria confederação queria uma renovação, né, da equipe, né? Então na verdade, se eu quisesse, eu pagaria o preço, mas eu não tinha mais disposição de pagar o preço. Era muito, muito caro, né? A vida desde os meus 6 anos pagando esse preço. Então, optei em parar. Eu vinha comentando Jogos Olímpicos, comentando mundiais, aí tinha contrato para comentar os Jogos Olímpicos, e veio o convite, né, pela questão da política partidária. Bom, eu estava com muito medo, né, da política partidária. Quem é que te convida? Manuel Dávila? Várias pessoas me convidaram. Mas quem é que puxou pela mão e estruturou? Não, vai dar certo, vai por aqui. Eu tive convite de vários partidos, de várias pessoas, né? Qual foi a minha decisão? Minha decisão tinha... É horrível, né? Por exemplo,
tu sai do esporte, tu é querido por muita gente. Sim. Ou por quase todo mundo. Talvez um adversário ou outro Todo que não mundo. goste de ti. No Brasil, todo mundo te E Mas adora. os aí fãs- tu vem pra política, no momento que tu escolhe um partido, já tem gente que te odeia. É, já diz, né? Te odeia, né? Já diz o nome, né? Partido, né? Representa parte Já da tem sociedade. gente que começa a te odiar, né? Daí eu decidi por um partido que tinha, que geria o Ministério do Esporte. Sim, com Que era onde eu tinha proximidade. A gente esteve em Brasília algumas vezes defendendo 1% do PIB para Aldo Rebelo e Orlando Silva na Isso. época, né? Uhum. E aí a gente, com o movimento com os atletas, a gente viu que a gente conseguiu fazer alguns avanços, né? Então, a lei de incentivo que surgiu, né? Então, teve alguns avanços importantes na questão esportiva, né? E aí tu vem com aquele desejo, com aquela sede de fazer o quê? Fazer o bem e dar mais oportunidades às pessoas, aquelas que eu não tive, né? Quando atleta. Então, dá esse sentimento, né? Então, busquei o partido que tinha hoje já um trabalho, né? na questão esportiva. Só explicar para as pessoas, era um outro momento, tá? O PT vinha de mandatos do Luiz Inácio Lula da Silva, o PCdoB fazia parte da base do governo, ficava com o Ministério do Esporte, né? Tanto com o Aldo Rebelo, uma figura super respeitável, Orlando Silva e tal. E naquele momento não existia essa polarização de agora, né? A grande rixa, digamos assim, era o PSDB com o PT. O PSDB saiu do MDB, era uma ala até mais esquerda na época do MDB, uma ala... Tanto é que é o Partido Social Democrata com o Partido dos Trabalhadores. Então, as pessoas que, porventura, vão um dia apontar para o jornal, não, tu era do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, não tinha essa efervescência que tem agora. Era outro momento. Então, eu só gosto de fazer senso à justiça, né? Porque a gente sabe o momento que a gente estava vivendo. E aí apontar agora numa possível crítica, era do PCdoB. Tchê, o João Deli era do esporte. Talvez ele nem tinha noção ainda do que seria ideologia. Era um outro mundo que estava sendo apresentado pra ti ali naquela época, né? Quando ingressou na vida partidária, né, Derli? Sem dúvida, mas eu procurei... Porque, teoricamente, um discurso é muito bonito, né? Comunismo, né? É conquistador. É conquistador pelo sentido, assim, a gente tem que trabalhar por mais oportunidades, aquele mais fragilizado, né? De a gente conseguir dar oportunidades. Vinha fazendo, como eu falei, um trabalho bom. Eu pensei, acho que legal esse partido aqui, talvez seja Interessante. seja interessante, né? Claro, com algumas garantias, né? Onde tocasse de foro íntimo, né? Você poderia ter a liberdade de preservar, né? Só eu sei o quanto ralei para poder conquistar a minha história, né? Então, não vai ser alguém que vai mandar, na minha opinião, né? E tinha algumas garantias. Então, concorri a vereador, aí me elegi vereador em Porto Alegre, fui o segundo mais bem eleito da cidade, né? Fiz mais de 14 mil votos, e foi muito tranquilo trabalhar na Câmara de Vereadores, né? Então, tive algumas conquistas. Por exemplo, eu passei muito tempo por baixo da roleta, saindo da escola para ir treinar na Sojipa, porque eu não tinha passagem, não tinha dinheiro para poder pagar passagem do ônibus que ia até ali o antigo Cinema Hits, né? A Escola Santa Inês, sendo do Rio Branco até ali. Depois pegava um outro ônibus, o T2, até ali a Sojipa, descia, daí depois toda caminhando o restante, né, do caminho. E então não tinha passagem, passava abaixo da roleta. Às vezes fazia amizade, pegava sempre o mesmo T2. Às vezes o Fazia amizade motorista com o cobrador, com o motorista. deixava entrar ali. De kimoninho. Enfim, isso foi anos a fio, né? Então, quando vereador, no PPA, o Plano Plurianual, eu emendei, fiz algumas emendas que eu achava importante. E uma delas era buscando do recurso do marketing da prefeitura. Era uma parcela bem pequena. Agora não me recordo, mas chegava acho que 100 mil por ano. Isso beneficiava quase 7 mil crianças. A oportunidade de se deslocar da sua casa, da sua escola, até um local para treinar, né? Com orientação, né? Então, algo que eu sofri no passado, tu conseguiu aplicar e... Conseguiu ajudar. E através da política, tu conseguiu dar oportunidade à gurizada, né? E muitas delas, ou todas elas, não souberam que um dia pensei, porque eu passei por aquilo ali, né? Então, a sensação de vitória é enorme, né? Além de dobrar o orçamento do esporte, enfim, e outros projetos que a gente acabou apresentando aí, a gente, porque eu falo, porque sempre
tu não faz nada sozinho, né? Sim. Tu precisa sempre ter grupo, mesmo sendo no esporte, até no judô. Eu sou de um esporte individual, mas que é extremamente coletivo. Tu precisa Sim, do grupo, tu sim. precisa do canhoto, tu precisa do Claro, destro, tu precisa do claro. alto, do baixo. Pesado, Aquele que- leve, Isso, tudo. tu precisa sim. de todos. Então a política também, ela é muito parecida, né? O Porque sparring quem no sobe- judô chama de sparring também, não? É o quê? O quê? É tudo em japonês. Sim. Mas é o sparring. É o sparring. Mas é o quê? É o quê? Precisa. E o que ataca é o tori. Tori. Então, passado dois anos ali, 1 ano e meio, aí entrei no processo eleitoral para disputar a deputado federal, né? Então... Desde vereador no PCdoB, né? Sempre no PCdoB. Isso. Lá atrás, ali, antes de ser vereador, quem te convidou foi a Manuela? Foi esse movimento? Teve a Manuela, teve Tá- o próprio Orlando, Sim. teve mais o Ricardo Laser, que também depois chegou a ser ministro, né? Claro. Que foi os caras que melhor tocou ali também no bastidor, né? O universo esportivo, né? Eu acho que pegou bem uma época, agora já tá um pouco mais parelho isso, mas pegou bem uma época que a esquerda enxergou em figuras públicas, né? Atletas, ator, músico, pra trazer pra política pra ser puxador de voto. Me corrija se eu estiver errado. Hoje acho que já tá um pouco mais parelho, né? Eu acho que a direita também Também tá já fazendo conseguiu isso fazer e tá pegando esses puxadores de voto também. Eu botei uma PEC lá em Brasília das candidaturas avulso, né? Candidaturas independentes, Sim. né? Porque eu entendo que há movimentos na nossa sociedade, às vezes maiores que partidos, né? Uhum. E até eu trouxe assinaturas de vários integrantes do PT, né? De partidos que não concordam. Olha a com- pizza chegando. Olha só. Ih, Como é que vão manter o peso assim? Não sei se na dieta do João Derli Essa pode pizza colocar. é pra manter o peso. Ah, né? essa daí é... Lembrando, viu, que o João Derli não tá tomando cerveja. A gente tá numa noite de sexta-feira aqui gravando, mas ele tá da tua taça aí, botar Aqui, mais ó. uma aguinha aqui, João Derli. Tá tomando aguinha pra se preparar aí pra campanha, né? Pra campanha. Mas seguindo... Mas eu vou fazer a sugestão aqui, pô, as vinícolas aqui no nosso estado, tem um monte de vinícola que podemos patrocinar aqui o programa, né? Claro. Olha aqui, servir os vinhos gaúchos, né? Vamos- Depois eu posso falar até desse projeto que eu tinha aí, né? Sobre o... Vamos pegar uma indicação do João Derli aí. Não, vamos conversar com o pessoal. É. E aí até me perdi agora onde é que eu andava. Tu tava saindo da Câmara, indo pra Câmara dos Deputados. Isso, daí então concorri Deputado federal. a deputado federal, então fui eleito Não, ali. tu tava falando da PEC. Que tu Ah, tentou das candidaturas colocar. independentes, Isso, é as verdade. candidaturas independentes. Né? E a conquista foi justamente quando eu conversava com deputados do PT, do PSOL, que era para a discussão, pois hoje, né, tem partidos, né, pessoas que não concordam às vezes com o que o partido defende 100%. Né? Mas ele tem que escolher um partido. Se ele não escolher um partido, ele não participa do pleito. É o que determina a Constituição. né? Então, eu falei, isso geraria o que fortaleceria, inclusive não enfraqueceria os partidos, tu fortaleceria os partidos. Porque quem estivesse no partido, ele ficaria no partido porque ele acredita realmente nas defesas que aquele partido faz. Então, os programas seriam mais fidedignos, né, dos partidos para poder manter, né, os seus filiados, seus integrantes, né, e daria oportunidade de pessoas que querem, né, têm um desejo de prestar, né, a sua história, o seu conhecimento para a política, para a vida pública, né? E no parlamento cabe muito bem isso, porque é a representação da sociedade. Então, tu vai ter ali médico, tu vai ter advogado, tu vai ter o cara que não concluiu o ensino médio, mas que ele tem uma história, um trabalho social enorme que move vidas, né? Então, tu tem a representação da sociedade ali, e o parlamento é o local para isso, né? Para ter bandeiras, defesas. Eu sou muito a favor. A gente sabe que essas nominatas, o voto da ideologia, muitas vezes acaba colocando gente lá que não é quem o povo escolheu. Essa história de que o povo escolheu a ideologia, então tu muda o formato, né? Eu acho que a minha opinião sempre vai ser difícil eu mudar. Os mais votados são os que entram, fim. Tem 51 cadeiras. Os 51 mais votados entram, fim. Senão tu pega a cara que fez 60 mil votos na última eleição, a deputado estadual, teve candidato que fez 60 mil votos e não entrou.
E teve candidato que fez 17 mil votos e entrou. É o Porque chamado eu acho coeficiente. é o coeficiente. Eu acho que o deputado que tá lá, ele tá representando a maioria. É que não caminhou e aí precisa o Congresso. E o Congresso é reflexo do seu Sim, voto. sim, Então, sim. ninguém caiu lá de paraquedas, né? Sim. Não caminhou, não avançou no Congresso a reforma política, porque um dos setores da reforma política prevê, por exemplo, o voto distrital, que também seria mais justo, porque Sim. toda região poderia ter um representante. Toda região precisa Acho se importante desenvolver também. uma empresa, né? Mas nunca foi do interesse principalmente do Centrão, aprovar, porque uma reforma política tiraria quem está no poder hoje, né? Dificultaria quem está no poder a uma nova eleição. Mas, João Isso daí Derli, é praticamente uma bola de neve. é né? isso aí. O que acontece? O Congresso decide, o Congresso eleito, né? Ele decide o futuro, como é que vai ser o formato, né? Ali na frente, né? De que vão à reeleição, né? É uma coisa meio maluca, né? E além disso, a população que escolhe, ela não está atenta sempre ao parlamento. Não tá. A população se preocupa ali nas majoritárias sempre. Geralmente se preocupa com o governador, com o presidente. Mas o parlamento é onde tem onde é feita Hoje as leis. hoje comanda o país. Ele pode travar o país ou não. É, Pode ajudar o atual orçamento hoje do país é feito pelo parlamento, Pois é. pelo Congresso. As pessoas não têm essa percepção, né? Não adianta nada ter um governador da sua preferência se a maioria dos deputados estaduais não tiver afinado ideologicamente com ele. Ou os deputados federais com o presidente. É óbvio pra nós, mas pra população não é. É, Né? e isso tu vê muito, porque tu pergunta para as pessoas não sabem, se decide geralmente é no final. Na hora. Não, e aí tu faz ali 45 dias de campanha, tu vai só nos 10 últimos dias que o pessoal tá decidindo, né? A grande maioria. E olha, e se ainda forem votar, né? Não, e tu vê a gente pegando papel no chão, né? Quando o pessoal toca papel no chão, É. né? E É. pegando... Eu vi um dia e eu fiquei assim... Eu falei para um senhor, senhor, eu tava passando assim e eu vi ele catando no chão. Aí eu, o senhor não faça isso, né? Se o senhor quer procurar alguém, procure lá dentro, lá ali na zona que tem a lista de todos os candidatos. Né? Não procura um papelzinho no chão, né? Porque eu acho... Ele tava fazendo o sorteio Eu do tava- Silvio Santos. eu tava Ele ali, foi ó, jogando as cartinhas pra cima, o que eu pegar não dá. Mas, João Derli, voltando ali, foi uma votação histórica para deputado federal, né? Tu imaginava aquela baita votação ali? Olha, depois quando tu avalia, né? Eu fiz 106.991 É mil. muito voto, É né? muito voto. É. E aí tu olha assim, é muita gente É que muito. acordou e pensou e voltou em Imagina. si, né? É um negócio de louco, assim. Fiquei muito surpreso, assim, né? Eu já imaginava que iria bem a rua, eu sentia, né, o apelo das pessoas, muita gente. Teve dia que acaba fazendo fila para conversar comigo, né? E na época tinha o bonecão, né? Eu podia usar o bonecão, aquele de Olinda. Uhum. E aí, aquele bonecão destacava e o pessoal vinha, né? E aí hoje eu ando na rua ali, o pessoal nem acabou de passar por cima de mim. Ah, é? Claro. Os caras Não passam pode por cima mais, de mim né? e perguntam, cadê o candidato daí? Né? Daí sou eu. Mas a geração dos anos 80 ali, o pessoal dos 30 aos 45 anos, tu já conhece, sabe quem tu é. Não, sabe, muita gente sabe, mas é que às vezes na correria o cara não imagina que tu tá ali, né? É. E geralmente eu acho que é só equipes, né, que andam na rua, né? Eu faço muita rua, sempre tive esse contato direto com as pessoas. Isso me ajudava até na construção de projetos, né? Então, uma vez eu encontrei um motorista de ônibus, ele foi assaltado, né? Perdeu todos os documentos, ele ficou praticamente 10 dias, né, sem poder trabalhar. O que aconteceu? Isso reflete, imagina 10 dias, né? Refletir no teu Orçamento. no teu orçamento, né? E aí eu tenho que fazer uma autorização especial, né, para quem é profissional, né, que utiliza, né, motorista de táxi, né? Na época os aplicativos ainda não estavam crescendo, né? E de ônibus, lotação, né, poder ter a oportunidade de não precisar parar, né? Então ele faz o BO e já sai com uma autorização prévia até sair a liberação da carteira, Legal. né? E aí tava correndo o processo, né? Isso daí eu tirei na rua, conversando com um motorista e ele tava se queixando e eu falei, olha aí, um belo projeto. Aí escrevi o projeto, né? Tava tramitando e quando
assumiu o Temer, daí o governo me chamou para conversar. O teu projeto é muito bom e tal, mas a gente tem um negócio, a gente está fazendo a carteira digital, então não vai precisar ter esse certificado, né? Então ele vai ficar inócuo no futuro, né? Eu falei, não, beleza. Só estava tentando ajudar, mas se vai ter uma coisa melhor, beleza. Vai embora. Vai embora. Bom, o João Derlito faz uma votação histórica, mais de 100 mil votos, vai para Brasília, vira deputado federal, né, que realmente é um cargo de muita influência na política brasileira, na sociedade. Como é que foi ali? Já tinha uma experiência? Como é que foi montar a equipe? Como é que foi se adaptar às votações e ver como a engrenagem política funcionava? Brasília não é fácil, é um moedor de gente, né? E... Pior que lutar com os japoneses. Bah? Porque daí eu não tava treinado como eu tava com o japonês, né? Essa é a diferença. Então, tu chega lá, eu cheguei lá, faixa cinza, faixa azul, né? Tava iniciante e Só todo o pegou sistema, os black né? belt lá. Pois é, até uns faixa vermelha e branca lá. Bom, então foi difícil nesse sentido. Claro que eu já sabia o que eu queria fazer, né? Tanto é que meu primeiro projeto era o número 130, né, da legislatura, sendo que os deputados reeleitos eles só desarquivavam e representavam, né? Então foi o 130 da legislatura. Então, tu vê aquele universo, tu se familiarizar, né? Então, mas eu apostando sempre onde eu tinha, onde eu queria trabalhar, né? Mas com o passar do tempo não tive mais convergência com o partido, né? Então foi em votação aí de algumas medidas provisórias, onde o partido tinha uma posição, nós já tínhamos declarado posição em redes sociais e tudo. E numa reunião, chamou a bancada, reunião, almoço, tal, conversando, vocês vão votar assim agora porque decidimos com a presidenta, né, que vai ser assim. E tu disse, não vou. E aí eu, também não, né? Não tem como, né? Já temos ali, eu acho que tem que firmar uma posição. Uma das coisas assim, ó, tu pode não concordar com o que eu vote, com o que eu faça, né? Mas se eu acho que eu estou correto, eu vou defender a minha posição. Eu quero votar sempre com a minha, andar na rua, né, com a convicção daquilo que eu votei. Posso ter errado em algum momento, né? Posso dizer, eu não tenho vergonha de falar quando a gente erra, ou às vezes quando a gente não sabe de algo. Eu sou um dos caras mais simples para poder falar isso. Tenho humildade para poder fazer isso, né? Mas não tem como alguém chegar, né, numa decisão, né, que não sei como é que aconteceu, e essa decisão chegar e tu vai fazer assim, e pronto. Não tem ninguém que vai fazer isso comigo. Que era uma imposição do partido da base, né? Da Dilma. E aí foi a grande dificuldade que enfrentei, né? Que é o tal do centralismo democrático, que é puro centralismo, não tem democracia nenhuma. Decide o Comitê Central, que é meia dúzia de pessoas, nem isso, toma uma decisão e todo mundo tem que fazer amém. Né? Então tomamos uma nota, né? Daí até disseram que isso daí foi pouco do que poderiam fazer conosco, né? Foi eu e o Aliel, um deputado do Paraná também. Era um pouquinho mais jovem do que eu. Então a gente enfrentou, né, pela primeira vez e mudamos numa votação. Depois o voto de todo o partido e foi que decidiu até numa medida provisória. Me lembro que o governo ficou enlouquecido conosco, porque a gente falou, nessa daqui também a gente não vai arredar o pé, nós vamos votar assim. Aí o partido veio, não, peraí, mas aí se um vota, nós vamos votar todo mundo igual. E aí teve a pressão, né, de alguns deputados, né, que a Luciana seria a presidente do partido, e nós não aceitamos, batemos o pé que nós iríamos votar favorável à emenda que tinha do Arnaldo Faria de Sá, né, que faleceu, né, agora há pouco tempo, e a gente mudou os votos ali, 13 votos, foi os 13 votos. Quando tu tira de um lado, vai virar 26 do outro, né? Sim. E foram os votos que mudaram a votação. Aí ficou insustentável, né? E aí começam as represálias do partido. Começou, né? Então, aí não tinha mais convivência, né? Daí quando a gente tava começando a me dar mais liberdade,
aí vinha para enfrentar provavelmente o impeachment. Vinha, e eu tinha uma insegurança grande por eu ser meio cavaleiro solitário, né? Não ter um suporte realmente partidário ou de um nicho, um grupo de deputados ou de senadores ou de ter um respaldo. Eu tinha Tava muito isolado receio, do né? partido Eu ali, tava né? isolado, né? Uhum. Então, acabei saindo do PCdoB ainda em 2015 mesmo, né? E aí foi para o... Eu fui pra rede. Foi né? pra rede, isso É. mesmo. Foi uma aventura, assim, aventura mesmo, né? Porque eu encontrei um partido diferente, né? Em vários aspectos, né? Não tem não de presidente, tem igualdade entre mulheres e homens, né? Nos cargos de liderança do partido. Há uma decisão coletiva sempre. Só que isso não funciona, né? Tem que ter momentos, claro, tu pode decidir no grande grupo, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de ouvir, gosto muito de discutir, né? Porque daí, quando tu ouve várias opiniões, tu consegue tirar uma opinião mais clara também, às vezes, do que aquilo que tu pode chegar e ser o melhor. Mas quando tu não... Chega um momento que tu tem que decidir, né? E aí, e parece que o parlamentar era ruim para o partido, né? Sendo que o parlamentar era a referência do partido, que leva a voz do partido, que faz ações, né? Então, através da rede, consegui fazer várias entradas. Tentamos entrar contra a nomeação do... me fugiu agora, que foi ministro... É o sogro do... que foi presidente da Câmara, Meu Deus, hoje eu tô com os nomes aqui falhando já a cabeça, né? O sogro do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. É o... Como é que é o cabeça branca lá? O velho Maia, que chamavam, né? Não, mas não é o sogro dele. O sogro dele. O sogro Sim, dele, sim. que ele foi nomeado para não ser investigado, né? Uhum. Assim, parecido como foi do Lula ali com a Dilma, daí na mesma versão a gente conseguiu entrar, né? Eu tava na liderança do partido. Né? Pra ter o fórum privilegiado. E aí depois nós tínhamos o Maluf, nós tínhamos o Celso Jacob, e tinha mais 2 deputados presos, né? Os 4 deputados estavam presos e frequentando a Câmara, né? Livremente lá para poder votar em decisões do partido, do caminho do país. Que beleza. E entrei também contra eles, então fiz algumas ações aí para dar uma cara melhor, né, para política. Já é tão desgastado, a gente ainda conviver com isso, né, é muito ruim pro parlamento, né, a pequeno o parlamento. E aí passei pelo processo depois, né. Como é que foi eleitoral, né? o impeachment da Dilma ali? Olha, eu tenho aqui, se eu apresentar vocês, eu devo ter mais de quase 800 números bloqueados aqui no meu celular, né, de ataques, né, da esquerda, né, saindo ali do PT, do PCdoB. Que tipo de ataque? De toda a ordem. De ofensa? De ofensa. Ameaça? Ameaça, né? Um pouquinho de tudo. Pressão forte, ameaça a família, tudo? Tudo. A pressão, me chamando de sem vergonha, de tudo que tu imaginar. De tudo. E no que... Coisas baixas a coisas... O que baseou teu voto ali, Jonderli, favorável ao impeachment da Dilma? O que baseou meu voto? Eu fiz uma análise da peça de impeachment, né? Sobre as pedaladas fiscais, né? O que seria a pedalada fiscal, né? Tu tira o recurso de uma área, né, sem autorização, e tu aplica em outras áreas, né? E qual que era a desculpa, né? Que era para as políticas sociais. Agora não me recordo os valores, mas eu acho que era em torno de 20... agora eu posso estar falando uma besteira, então acho que não vou precisar os valores. Só que o percentual era tão baixo que era de aplicação nas políticas sociais, né? E aí tu tira empréstimo para poder cobrir essa daqui, por isso que chama pedaladas, né? Que daí vira uma roda, né? Vai girando de um rombo que vai aumentando, né? Tira de um pra dar pra outro. Isso. Tu tá assim, ó, eu tenho que pagar esse aqui, aí eu pego daqui e paguei lá. Daí Cobertor chegou, agora curto. vem aqui, vai pagar esse aqui, daí tira daqui, ó, me empresta aí, empresta daqui, pagou esse aqui, então tu vai fazendo. E então foi aí que eu acabei tomando a minha decisão, né? Aí o pessoal pergunta, então tu acha que a Dilma é ladra, né? Não sei, não posso afirmar isso.
o que nós estávamos analisando? Né? Se na admissibilidade, se a gente aceitava ou não, né? Para poder encaminhar para o Senado. Se tinha... se poderia ser acatado ou não, né, a peça de impeachment, né? Então, tendo isso, tem crime de responsabilidade, né? Crime de responsabilidade, né? Tu tens que aceitar, né? Todos os deputados da rede votaram favorável ao impeachment da Não, Dilma? nós tínhamos 4 deputados, Sim. 2 deputados, eu e o Miro Teixeira votamos favorável e 2 contrários, né? Tive que defender até como a rede defendia, né? A rede tinha posição favorável ao impeachment. Sim. Mesmo mas dando liberdade aos 2 deputados de votarem, né? Conforme eles gostariam. E com isso eu tive que fazer o voto, né, da rede mostrando os aspectos, né? Então, no direito, né, na admissibilidade, né, em dúvida, pró-admissibilidade, né? Então, pró-acusação, né, para tu aceitar a discussão. Então, foi aí que baseou muito o nosso voto. Né? Naquele momento de efervescência política ali, vocês convivendo, não parecia que o Congresso vivia uma crise, né? Sim. Vamos lá, o Eduardo Cunha, né, presidente da Câmara dos Deputados. Mas que legislatura louca, imagina. Nós votamos impeachment de presidente, votamos cassação do presidente da Câmara dos Deputados e histórico, 2 denúncias ao presidente Michel Temer. E aí o que... Hora boa de ser deputado federal. Não, e eu tava com a CPI, né? E no meio desse negócio, como é que tu faz a CPI? Tu não consegue trabalhar? Tu não tem como, porque a pauta só vira em torno disso, né? E a Dilma, a gente sabe que não tinha muita habilidade política, né? Não recebia o Eduardo Cunha, não era de ter muito diálogo com os deputados. Libera, entre aspas, ali um momento histórico, né, da Operação Lava Jato sendo deflagrada contra os políticos, até então o meio político intocável, né? A Dilma sempre com um discurso de que se poderia liberar a Operação Lava Jato, vem o Eduardo Cunha e ameaça, né, o país, a Dilma, né, o PT, dizendo que se for liberado as deflagrações da Operação Lava Jato contra ele, Deus tenha misericórdia desse país, que ele tinha os deputados na mão, todo mundo sabia que o Eduardo Cunha financiava boa parte das candidaturas do Rio de Janeiro, os deputados praticamente todos dele. A Dilma lava... Ali faltou a Dilma também, não soube fazer política, porque com uma conversa o rumo do país ia ser outra ali, né? O Eduardo Cunha passa a ser investigado, começa a Polícia Federal a investigar todas as práticas na época do Eduardo Cunha. Ao mesmo tempo, o Eduardo Cunha monta, né, com seus deputados a maioria para passar o impeachment. E ali é claro que se for analisar, por exemplo, em todos os presidentes do país, tem alguma peça de análise que pode ser colocado por impeachment pelos erros e pela nossa democracia ser muito recente. E ali o que vai ser aceito ou não? Pois é, aí que tá. É quando tu perde o parlamento. Por isso que a gente volta lá quanto é importante o parlamento. Exatamente. Então, na verdade, e teve acordos. O que talvez tu não imaginava, né, Derlei? Tem gente que chega assim em mim, tu participou dos acordos. Cara, teve acordo de tudo que é lado. Milionários, acordos milionários. De tudo que é lado. Não vem dizer que teve acordo. Ali todo mundo queria... Nunca voto de um deputado federal valeu tanto no país, pode ter certeza. Teve um deputado que chegou pra mim e falou assim, né, que eu falei, teve um momento que eu falei, me declarei que eu tava favorável ao impeachment. E aí ele assim, volta pra indeciso, daí a gente conversa com as 2 bases, daí a gente vê, eu falei, cara, não fala isso pra mim, cara, vai falar com... o cara tava fazendo um leilão ali. Negociando, mas claro, imagina, é o futuro do país. Pra tu ver, né, e, enfim, teve cada coisa assim, de repente um dia dá pra contar, né, todas o que talvez vocês não bastidores. O que talvez essa legislatura não imaginava é que um deputado federal que não participava muito das comissões, que não era muito participativo, representativo, que era o Bolsonaro, fosse virar presidente do país, né? Isso acho que ninguém imaginava ali, né, naquele momento. Eu não né? imaginava. Não imaginava, né?
Eu não imaginava. Já era deputado federal, né? O Bolsonaro já tinha 30 anos de Congresso, né? Sim. Muito tempo, né? Eu acho que mais experiente que ele só o Miro Teixeira. Como é que era a convivência com o Bolsonaro? Não aparecia muito, né? Na época. Não tinha muita convivência com ele. Eu passei bom tempo, aprendi muito com o deputado Miro Teixeira, né? Que foi ministro, foi, se eu não me engano, 11 mandatos, se eu não me engano, de deputado, né? Então, é um baita advogado, então, um cara muito experiente. Às vezes a gente saía para jantar depois da sessão, quando acabava um pouco antes, né? Um pouco antes que eu digo assim, acabava umas 10 horas da noite. Porque geralmente era entrar à madrugada, né? Com o Eduardo Cunha. Vou dizer, ó, um dos caras que mais inteligentes sentou na cadeira de presidente foi o Eduardo Cunha. Só que a inteligência do mal, né? Sim. É um cara que sempre nos seus próprios interesses ali. E que deve ser deputado federal de novo nesse ano. Tem grande chance, né? É, porque... Ele teve esse dia no Rica Perrone, lá, tu assiste ele e tu pensa, um santo, né? Um santo, e que ele vai processar todo mundo, e que foi uma conspiração. Na verdade, um grande especialista do regimento, né? Talvez poucos deputados sabiam tanto o regimento interno. Ele decorou não, sabia todos os regimentos da Câmara. Então ninguém batia ele, sabia? Ele tinha todas as regras do jogo na cabeça dele. Os caras Ele tentavam roubar ele, inteligente. eu vi, assim, às vezes tu ficava parado, assim, só olhando, analisando. Tudo, sabia tudo. Te engole. Não, Engole, tá impressionante. louco. Engole rindo. Olha, Ele conhece os cantinhos, né? se não fosse, se a Dilma não fosse tão resistente, até hoje ele ia estar lá e tal, talvez não teria outros movimentos. Foi um capítulo da história. A política é muito dinâmica, É. né? Então, às vezes uma decisão, ela pode refletir em muitas coisas, tanto pra ruim quanto pra bom, né? Tu gosta dessa classificação? Tu te considera esquerda, direita, centro? Gosta desse rótulo ou prefere não ter esses rótulos? O que tu te considera hoje, Derli? Eu não sou muito assim de rótulos, Uhum. né? Mas eu acredito que eu seja um centro-direita, né? Um centro-direita, né? E então, acho que hoje estou num partido que representa um pouco mais aquilo que eu acredito, né? Posso defender as coisas que eu acredito tranquilamente, né? Então, acho que hoje tô mais ali na minha linha, né? E como que tá, pra gente já encerrar aqui, né? Que a gente tem que liberar o estúdio, né? Mas já? Já? Tem outra Agora- gravação Não, agora. Eu tinha um monte de coisa pra falar aí. A Já? gente começou mais tarde, tem outra gravação agora, né? Não, vamos Rafa? botar pro estúdio lá do primeiro andar. Vamos passar mais, a gente vai passar uns minutinhos aqui, vamos saber da campanha. E como é que tá essa campanha agora num partido novo, no Republicanos? Como Eu já é que fiz uma tá? eleição da prefeitura, né? Como é que tá a perspectiva pra isso? Sim, tu foste já fui candidato a pro- prefeito, sim. Sim. Isso, em 2018 mesmo, após as eleições, eu eu fui reeleição, fiz 52 mil e poucos votos, né? Vai dar votação. E acabei não me elegendo. Assumi um período, né, como secretário do Estado aqui do Esporte e Lazer. Foi um momento de aprendizado muito bom, né? Porque tu pegar uma secretaria que estava em reconstrução, sem um dinheiro, em meio às dificuldades ali, tu conseguir baixar a alíquota de contrapartida ali de incentivo, tu trazer, só que daí pegou justamente a pandemia, né? Eu ia trazer os jogos escolares e os jogos universitários, que não vem desde a década de 70 pro Estado, e os jogos escolares desde a década de 90, né? Os Jurgs e os Jubs. O Jubes, né? O Jurgs é o do Estado, né? do Estado. O Jubes é o nacional, Sim. né? Então, e os jogos escolares que estavam sendo executados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, agora dividiu com a CBDE, com a Federação Brasileira do Desporto Escolar, né? Agora tem os mais novos, estão com o desporto escolar, e os um pouquinho mais velhos, ali, a partir dos 15 anos, com o Comitê Olímpico ainda fazendo o evento, né? Então, algumas conquistas aí bem legais, né? E importantes aí pro meu universo, né? E sem falar de outras coisas aí que a gente acabou apresentando aí, né? Que deu uma outra oportunidade, quem sabe a gente possa comentar aí. Só um Então, parênteses, tá? Fui campeão do Jurgs, jogava futsal na PUC. Ah, Fui Te campeão. deixaram ganhar? Fui campeão. Ah, é? Campeão. E vou te dizer, Com o goleiro, o né? goleiro, o Jurgs que a gente ganhou, a gente ganhou na semifinal, acho que foi da Ubra.
E o pivô da Ubra Futsal, né? Era o Ortiz. Olha aí. O Ortiz tinha recém parado Bah. de jogar, tá fazendo faculdade de Educação Física na Ubra. Fechou o gol. E a gente ganhou a semifinal deles e depois jogamos contra o IPA na final, ganhamos 4-0. E depois a PUC não bancou pra gente ir pra Guarapari, que era o brasileiro. Eu fui nesse. Tu foi? Eu lutei, eu fui o único gaúcho do judô a Olha ir aí. pra lá. Era pra gente ter se conhecido lá. Olha Eu não aí, fui, ó. porque viu como não é mentira? As verdades se descobrem assim, ó. E aí, o que Eu fui acontece? para Paris. Joguei, e daí só que a PUC não pagou pra gente ir, o IPA pagou, então foi o vice-campeão. E a gente acabou não indo participar. Eu fui por Foi conta, atleta, né? rapaz, te mete? Judô, Não. jiu-jitsu, É que essa bora, competição pro futsal. judô era muito importante. Eu tinha que ir porque garantiria pro Mundial universitário. Na época existia Mundial, agora só existe a Universidade, né? Então eu lutei Universidade Mundial. Mas aí nesse ano era que garantiria quem vencesse ia pro Mundial. Então eu tive que ir pra lá. O judô acabou acontecendo a competição em Vitória, mas a gente ficava em Guarapari, né? É uma mini Olimpíada, né? Claro, bem legal, Sim, é muito sim. legal. Não, evento Né, maravilhoso. todos os jogos escolares hoje e os jogos universitários são sensacionais, né? Para quem almeja um dia, talvez aí chegar a uma Olimpíada ou não, mas para já ter essas vivências, né? Das modalidades esportivas, né? E É a muito luta legal. agora é para uma cadeira na Assembleia Legislativa, Adriano. Isso aí, um desafio novo, né? Tá mais próximo aqui do estado e fortalecer essa política, né? Que eu venho lutando foi o que me aproximou da política, né? Voltando lá, né? Eu me aproximei da política justamente pela questão esportiva. Então, poder ajudar e tu ver se desenvolver. Então, com aquela medida que a gente tomou ali, conseguindo baixar ali de contrapartida de 25% para 10%, injetou o teto que chegou, era 11 milhões aportado aí no esporte em injeção de ICM e voltando aí para iniciação esportiva, alto rendimento. No primeiro ano que teve essa mudança, estourou os 20 milhões que era o teto da lei. Hoje está em 30 milhões o teto da lei e vai estourar de novo, já no meio do ano já está estourando, né, o recurso. Tem que suplementar esse recurso para poder chegar perto que é hoje da lei da cultura, que é mais de 60 milhões. Então, tu vê uma medida já pavimentou muita coisa. Lá em Brasília, eu prorroguei a lei de incentivo que acabava em 2015 até 2022, via uma medida provisória. E foi meu primeiro projeto que eu apresentei. Foi votado apenas esse ano, né, a prorrogação da lei agora de 22 até 27 e o aumento da alíquota. O que é isso? Hoje é 1% de lucro real das empresas, ela pode ser destinada para os projetos apresentados na lei de incentivo. O ano passado, o Brasil captou, né, as entidades esportivas captaram 470 milhões de reais. E com a ampliação dela, de 1 para 2 de lucro real e de 6 para 7 pessoa física, nós vamos poder chegar a quase 1 bilhão de investimento no esporte. Então, isso daí vai ser uma grande vitória pro segmento, é uma grande vitória pro universo esportivo. É muita gente praticando. Eu tinha até os dados aqui se eu pesquisar aqui, tenho até os dados de quantas pessoas já passaram, já foram beneficiadas, quantas crianças já tiveram a oportunidade da prática esportiva, do material esportivo. E a gente reduz muitas vezes a política pública do esporte a simplesmente uma medalha. Sim. É uma ajuda. E não vê toda a cadeia produtiva que tem por trás. Claro, Vocês não consomem material esportivo? sem dúvida. Vocês não praticam um esporte, não frequentam uma academia? Agora não, agora tá Tá um pouquinho mais difícil, tá né? mais difícil, mas sempre pratiquei. Vamos Todos falar os esportes. construção civil. Olha o que tem de obras aí para quadras, para... Olha essa orla, como é que ficou ali. Né? Tu tem todo o segmento do coreiro calçadista, vestuário, nós temos as betes aqui. Sim, esportes esportivos, que já é uma realidade. Olha só, então tu tem uma cadeia produtiva gigantesca por trás que muitas vezes a gente não vê. É o turismo. O turismo esportivo é fortíssimo, é fundamental. O setor de serviços é rede hoteleira, é o táxi, é o aplicativo, a tiazinha do cachorro quente, é o tiozinho do churrasquinho. Todo mundo é a farmácia, todo mundo Se beneficia da cadeia produtiva do esporte, que movimenta um jogo. Bah, Sim. Nós tivemos
tivemos um jogo aí Não, nem muito vamos bom. falar disso. Nem vamos falar disso. Nem vamos falar Não disso. vamos falar, Não, Os não, pênaltis não, não. desperdiçados. Não, né? não. Não, eu- Ô, Derli, Nem vamos falar. tu vai seguir com essa tua postura de independência? Quem é teu candidato a governador, teu candidato a presidente nessa eleição? é o Onix e o Bolsonaro. Tá fechado com o partido, É, então, no e caso. o nosso republicano. candidato do partido mesmo ao Senado é o Mourão, que tá no nosso partido. E federal, vai fazer dobradinha com alguém fechada ou Vou ter aberto? dobradinha, assim, né, com alguns deputados aí do partido, no próprio partido. Tá bom por hoje? Terminou o nosso tempo, né? Não, o João Derli tem coisa pra falar aqui. Tem. E vai voltar como deputado estadual. O aqui. deputado estadual ele vem de novo. A gente combina sempre com todo mundo que vem aqui que quem ganhar tem que voltar pra dizer, ó, fui lá e o programa foi pé quente Aí, e tem ó, que viu? voltar já eleito. Eu tô ansioso, cara. Eu nunca tive uma eleição tão ansioso na minha vida. Porque todo mundo que vem aqui, eu quero que ganhe, né? Cara, é uma loucura. Eu tô ansioso, assim, eu digo, meu Deus, essa eleição não chega logo, eu quero saber se o João Derli vai ganhar, se o outro vai ganhar. E eu tô numa ânsia, assim, pra mandar um WhatsApp dando parabéns, assim, porque o cara ganhou. E, ó, vamos lá de novo, que foi o programa que foi pé quente. Mas foi bem legal. João Derli, muito obrigado. Tivemos aqui hoje um exemplo no esporte, campeão mundial, mas alguém que inspirou muitas gerações a praticar esporte, a ver que não existe apenas o futebol, existem outras modalidades. E tenho certeza que muitos jovens já foram beneficiados pelas políticas públicas que o João Derli já realizou, seja como deputado federal ou como candidato, mas também pelo exemplo do João Derli como campeão, não só como campeão sob o ponto de vista da conquista, mas sob o ponto de vista de alguém com seu esforço, com sua garra, com sua determinação, chegou lá. Então, é um exemplo, é uma linda história a ser contada, realmente. Parabéns e muito obrigado por estar conosco aqui, João Derli. Eu que agradeço aí, o papo bem descontraído e convido mais vezes aí. Vem te voltar. Não, a gente vai Vamos, convidar. Se Deus quiser, eu vou voltar aí lá. Olha, a gente já entrevistou quase todos os pré-candidatos, a gente deixa uma missão, traz o Onix aqui, aí a gente faz, tu e o Onix. Faz o Ônibus juntos. A agenda tá muito corrida, mas de repente com um pedido teu, um deputado importante da base aí, né? Vamos tentar essa Aí só agenda aí com Só nos manda um WhatsApp Onix. que a gente grava das 4 da manhã até a O horário meia-noite. que puder. O horário que puder, fora da agenda, aí Vamos não tentar trazer. tem problema. Deixar também um abração pro Pedrão, né? Ah, pro Pedrão. Pedrão que fez o... Pedrão. Pedrão meio- ou Pedrinho? o meio de cota campo. da Pedrinho. Agora tá Pedrinho, que ele tá magrinho. Não, mas ele já foi mais Pedrinho. Não, Pedrão, beijo pra ti, obrigado. A gente se encontrou na barbearia lá, daí ele falou, não, fala com o João Derli, é meu primo. Eu digo, não acredito. Eu já tinha comentado com o Voltaire várias vezes, digo, já me dá o WhatsApp dele aqui. Não, peraí que eu já vou falar com ele, Pedrão. Beijo, obrigado, velho, pela força aí. Dizer também, pra finalizar aqui, João Derli, sou teu fã real mesmo, assim. Acompanhei a carreira inteira, fui praticante do esporte, torço muito pra que tu tenha a tua cadeira lá na Assembleia, pra que tu possa continuar lutando pelo esporte, porque eu sou da opinião que é o seguinte, tu fostes um atleta muito vitorioso, multicampeão, mas eu entendo que a medalha não é a maior das tuas vitórias. Tu teve vitórias muito maiores quando tu passava por debaixo da roleta, quando às vezes não tinha ali alimentação correta pra lutar, aquela primeira entrevista que tu foste te dar e tu travou. Eu acho que essas vitórias são muito maiores e essas vitórias... O povo precisa desses exemplos de vitórias, porque o que acontece muito? Você almeja medalha. Só que tem vitórias que são muito maiores. O cara, às vezes, tá praticando esporte, ele não tá usando droga. Ele tá praticando esporte, ele não tá bebendo, ele não tá entrando no tráfico, ele não tá andando com más companhias. Essas vitórias, tu formar um ser humano melhor, tu formar um cidadão melhor, é muito maior do que a medalha. Sem dúvida. É muito maior do que a medalha. Então, parabéns pela pessoa que tu é. Te desejo toda a sorte do mundo e tô Sempre- feliz de estar sentado contigo aqui. Desculpa ceder aqui, não vai brigar comigo, tá? Eu sempre falo com o pessoal que o ouro da gente, ele muitas vezes, né, eu falo sempre nas lutas, né, nas artes marciais, o teu ouro pode ser diferente do meu ouro, o teu ouro pode ser diferente dele, cada um aqui pode ter nessa sala ter um tipo de ouro, né, mas a gente tem que fazer as mesmas coisas pra gente poder chegar nos nossos objetivos, né, e ter essas conquistas, né, e a sensação é tão boa,
né, de conquista, né? Daí tu olha para trás e vê que todo o teu sacrifício, toda a dificuldade, o quanto... Eu não sei toda a história do Voltaire, que ele passou para hoje ele tá aqui, não sei a tua história todinha, tudo que tu passou, mas que várias vitórias que foram tendo na vida, né? E a gente tem bem claro nossos objetivos, aquilo que a gente deseja, né? E a gente vai conseguir trabalhar, né? Porque na minha história, eu tinha que repetir 1000 vezes num dia uma técnica para poder chegar lá, depois de quase 20 anos treinando. E aí, para poder me tornar campeão mundial. Né? Então, tu vê o quanto eu passei para chegar até lá. E fora todas as dificuldades que enfrentei na vida. Mas isso, se tu tem um objetivo de vida, se a gente tem um sonho, se tem algo lá para frente, vai ser mais fácil a gente lidar com as dificuldades para a gente poder alcançar as nossas vitórias. E a sensação de vitória é maravilhosa. Né? É indescritível. João Derli foi nosso convidado de hoje. Muito obrigado. Grande inspiração, exemplo do esporte. Lutando também na vida política para ser um dos 55 deputados estaduais deste pleito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nós voltamos na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, com novos convidados aqui no nosso podcast Eu Com Isso. João Derli, Marcelo Dami, muito obrigado e até mais. Valeu! Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Ah, tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.